Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa aqui do YouTube de empreendedorismo, marketing, entretenimento, sempre tentando levar muito conteúdo com bom humor. Logicamente, nossa proposta são análises e reflexões, e hoje nosso convidado para lá de especial, Cláudio Lins. Pô, bem-vindo, Cláudio, ao programa. Prazer estar aqui batendo esse papo maravilhoso com vocês. Cláudio, eu conheço ele da época do tablado, ele falou para não falar isso, mas eu vou falar. Há muitos anos atrás, que nem tanto também, não vou também esculhambar porque a gente está meio grisalhinho e tal, mas faz pouco tempo que eu conheço. São muitos anos, sim, pode falar. O Cláudio, que é ator, cantor, empresário, a gente vai tentar tirar vários assuntos com ele, bater um papo bem legal aqui. Queria dar boas-vindas ao meu time aqui, Márcio Escudeiro, meu amigo de Miami, que está aí em Manhattan, parece, diretamente de Manhattan, muito bacana o seu background. Tudo mentira, tudo falso. Eu sou uma farsa, eu não estou em Miami, isso aqui não é Manhattan. Você nem é o Márcio, né, cara? Nem é o Márcio. E o nosso correspondente internacional, diretamente da Europa, cidade do Porto, Portugal, Davi Baia. E aí, Davi, como é que está aí essa quarentena afrouxando aí? Está melhor? Os lusitanos já estão começando a frequentar a rua, começando a mover a economia? Ah, cara, até que enfim as coisas aqui estão reabrindo. Aqui é meio que o povo disse para o governo o que fazer, não o governo disse o que o povo tinha que fazer. Então o pessoal já se isolou espontaneamente, aí o pessoal encheu o saco, agora todo mundo saiu também espontaneamente, o governo foi correndo atrás da galera. Mas olha só, hoje temos aqui um programa especial, porque hoje finalmente nós atendemos aquele 1% de inscrito. Cláudio, você acredita que 1% só das pessoas que nos assistem estão inscritas nesse canal? E elas pediram, pessoas de garbo e elegância, aqui finalmente temos você, um artista, um empreendedor, um empresário que vai nos contar como está vencendo a crise, ou não, se também não estiver vencendo a crise, manda real aqui pra gente. Se tiver ruim para você, abre teu coração aqui hoje, cara. Hoje é o momento. Tá certo. Beleza. Vai ser uma sessão de terapia hoje, com certeza. Reclina um pouco a cadeira e vamos conversar hoje aqui, cara. Vamos lá. E outra, polêmicas à parte, sempre vamos citar nomes. O bom é polemizar com nomes. E vamos começar já falando o seguinte, alguns hypes da semana, né? A gente estava falando de dois hypes que teve aí, recentes, né? Tiveram vários, mas o que está ainda se falando muito um pouco, é com relação ao caso da CNN com a Regina Duarte, enfim, que uns falam que ficou meio vendida lá na hora, outros falam que foi um absurdo que fizeram com ela, enfim. Meus amigos, o que vocês acharam dessa situação? Mas já acabou de... O cara não bebeu nenhum gole d'água. Isso é sacanagem. Mas... Começar forte, a gente começa forte e vai aliviando e tal, porque assim, o programa tem que ter esse hype, assim, tem que ter essa pegada. Mas também, se não quiser responder, tudo bem, Cláudio, fica à vontade. Deixa que eu vou responder. Porque está no hype. E outra coisa interessante que a gente tem falado também é com relação aos serviços, né, que o governo diz como prioritário, salões, barbearias e academias. Então, assim, é outro assunto interessante aí, mas sem a gente polemizar a parte política do negócio. Mas eu, particularmente, acho que é importante a gente ver também a educação. A educação está parada no país, está online, mas está parada, principalmente a educação fundamental, que eu acho que a básica, né? Aquela educação das crianças, que é muito importante isso. E imagina como é que as crianças estão... Pô, se é difícil numa sala de aula, imagina o garoto de 5, 6, 7 anos online. Dispersão, né? Distração. Eu realmente não sei. Deve ser difícil. Deve ser bem difícil. Então eu jogo essa peteca para vocês aí, Regina Duarte e os serviços prioritários. Quem quiser começar, fica à vontade. Nosso convidado, por favor. Opa! Nossa, eu vou ali beber uma água e já volto. Não, então vamos lá. Vamos começar com a Regina logo. Vamos lá. Olha,
eu acho que ficou muito claro como a classe cultural ficou perplexa, né, com aquela entrevista. Há de se tentar, obviamente, tirar da discussão os extremos, né, porque realmente teve gente que botou ali todo o ódio e toda a mágoa para fora a partir desse fato, o que é absolutamente compreensível, porque eu sou da opinião de que realmente foi um fato para deixar a gente perplexo e assustado, né? Eu acho, mas assim, tentando limpar um pouco os extremos, né? E tentando ter um olhar do meio para o fato, o olhar do meio para o fato já é muito ruim. Já é muito ruim, né? A desculpa de que ela foi pega numa arapuca ali, jornalística, isso é uma desculpa muito pueril, porque a imprensa faz isso mesmo, e obviamente, ficou claro, inclusive, que a própria CNN não esperava uma reação tão desequilibrada quanto a que ocorreu. Né? Tanto que a CNN teve uma hora que ela falou, vamos acabar com isso. E é engraçado, porque a CNN fala assim, vamos acabar com a entrevista, mas eles continuaram passando a entrevista, porque, obviamente, aquilo ali é fato jornalístico puro, né? Aquilo ali é uma dinamite que, pô, eu próprio continuaria filmando. Isso é óbvio. Então, assim, não dá para botar esse ônus também de todo na imprensa, porque a imprensa faz isso, e o que se espera de uma pessoa que ocupa o cargo que a Regina ocupa? Se espera que a pessoa saiba lidar com esse tipo de situação, né? E ela não soube lidar. Como se não bastasse, ela independentemente da situação que a CNN colocou ela, já durante a entrevista dela, antes mesmo de colocarem a Maitê e causarem aquela celeuma toda, ela já vinha fazendo um discurso muito ruim, mostrando a falta de preparo, a falta de contato dela com a de sensibilidade, tentando... Acho que perdemos o Davi, né? Eu estou vendo aqui, eu não sei. Davi, você está aí, Davi? Eu estou aqui. Então, continuando. Então, assim, e aí o que ficou muito claro para mim? O que ficou claro, quer dizer, não ficou claro agora, mas assim, o que reforçou é a maneira como esse governo olha para a cultura, né? Isso não é de hoje, né? Você colocar a Secretaria de Cultura, você já transformar o Ministério da Cultura numa Secretaria de Cultura e colocar essa Secretaria de Cultura dentro do Ministério do Turismo já demonstra muito como esse governo olha para a cultura, né? Como se não bastasse, traz sempre para esse cargo, que para nós é o que há de mais importante nesse momento, que é o de secretário especial da Cultura, pessoas pouco qualificadas, pessoas com pouco diálogo com o meio cultural, com a área cultural e com os entes de cultura, com pouco diálogo, pessoas pouco preparadas. E a Regina demonstrou, tirando todo o extremismo, o que mais é importante para mim nesse fato foi a demonstração que algumas pessoas, quando ela assumiu, já tinham previsto isso, mas que entrou ali no bolo das críticas sem motivo, mas que agora a gente está vendo que eram críticas motivadas pelo fato de que ela não é uma pessoa preparada para ocupar esse cargo. Existiu, quando ela entrou, obviamente, tinha ali, eu senti que a área cultural, quando ela entrou, quando ela foi chamada e ela aceitou o convite, tinha ali gente falando isso não vai dar certo, e teve muita gente a desfazer justiça à área cultural, dizendo, ok, vamos esperar.
é uma pessoa que é das nossas, que é uma artista, que pode travar um diálogo. Ela não travou o diálogo, não só não travou um diálogo, como não fez nada. E como se mostrou completamente despreparada para o cargo e para o que a gente está precisando, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente precisava realmente de uma pessoa com muito poder de articulação, com muito poder de diálogo e com muito poder de gestão para trazer para a área cultural benefícios mínimos dentro do que a gente está vivendo. Ela não é uma pessoa preparada para isso. Então, isso foi o que ficou mais claro para mim. Então, esse foi meu depoimento quanto ao fato de Cláudio, a gente chegou a falar nisso no outro programa, eu comentei dizendo que, do ponto de vista da comunicação, eu me prendi um pouco só a isso quando a gente chegou a falar desse assunto, e foi logo que aconteceu, então a gente falou muito pouquinho. Mas o que eu achei foi que ela, de fato, estava pouco preparada, uma vez que ela é artista, está acostumada com as câmeras, né? Ela tem essa vivência, ela tem essa presença, né? Ela fez novela durante muitos anos e ela não era uma atriz qualquer. Mais de 50 anos de carreira. Mais de 50 anos de carreira. Não era uma atriz qualquer, era o que a gente, né, fazia parte do que a gente tinha de melhor. Então, realmente me surpreendeu um pouco essa pouca habilidade dela diante das câmeras. Mas aí eu vou entrar numa outra questão que a gente acabou não falando, e uma dúvida que eu tenho. A gente não tem também uma polarização muito grande, e eu não digo nem na classe artística, porque, ao que parece, pelo que a gente ouve, não existe a polarização na classe artística. Existe, talvez, falta um pouquinho do que você falou, da gente enxergar o meio. Porque o que parece, não é a realidade, eu não sei, né, não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, mas é que parece que qualquer pessoa que não tenha esse pensamento estruturado, de acordo, né, com o que pensa a maioria, e talvez tenha que ter mesmo, porque de fato está ali representando uma classe, que se a classe pensa desse jeito, é natural que essa pessoa esteja ali para representar esse pensamento, mas será que não falta também um pouco mais de equilíbrio? Na classe artística, eu não sei, mas na sociedade, certamente, a gente vive um mundo muito polarizado e isso acaba atrapalhando tudo, né? Atrapalha a gente entender o que é melhor para fazer agora, nesse momento difícil, atrapalha para a gente chegar em consensos importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para levar, enfim, algum benefício. Tudo se torna tão difícil a ponto da gente ter uma queda de um presidente por causa de uma polarização, talvez a queda de outro. Esse negócio um dia tem que acabar, alguém tem que ter governo, né? Tem que poder governar em paz, e são muitos os problemas que ocorrem, e não estou falando que tem que passar a mão, não. Eu acho que a gente tem que ter, e eu brigo por isso, o senso crítico o tempo inteiro. Esse negócio de idolatria, para mim, é coisa de gente que é papagaio, que fica repetindo coisa. Você tem que criticar quem você gosta e quem você não gosta, da mesma forma, com a mesma isenção. Se o cara está fazendo errado, tem que falar, bicho. Então, assim, essa situação também não prejudica quem está ali, quer dizer, essa polarização, isso não é difícil para ela ter que lidar com isso também, já que ela não faz, assim, ela não ecoa na maioria dos artistas, ela já não começa lá com uma perda ali sei lá, de empatia. Não, eu acho que ela começa assim, e eu acho que qualquer um que entrar nesse governo como representante da cultura, já vai entrar perdendo, porque como já lá desde ali no início da minha narrativa, já é um governo que trata a cultura como inimiga do povo, como inimiga da nação. A classe cultural, para esse governo, é inimiga da nação. Então, de cara, quem quer que seja que entre ali, já vai entrar com muita resistência. Até porque vai ser muito difícil para esse governo conseguir atrair para esse quadro cultural e para os quadros culturais bons profissionais, né? Bons quadros. Porque os bons quadros culturais são contra esse governo, não concordam com esse governo. Então é muito difícil, eu entendo que seja muito difícil trazer alguém que seja muito competente para ocupar um quadro, os postos de cultura. Muito difícil, porque é um governo que subestima a cultura. Então são muito poucas as pessoas da área cultural
que concordam com esse governo. E quando você vai ver, são pessoas muito pouco qualificadas. As pessoas da área cultural que concordam com esse governo, de um modo geral, ao que eu estou vendo, e reconheço que isso é um ponto de vista completamente de observador leigo, digamos assim, apesar de eu estar falando da minha classe, da minha área, não vejo dentro dos meus colegas alguém, as pessoas competentes que estejam aptas a trabalhar para esse governo. Não vejo. E aí, quando aparece um Roberto Alvim, aparece um Mantovani, aparecem pessoas que são da área cultural e que estão alinhadas à própria Regina, que estão alinhadas ao pensamento desse governo, mas que de maneira nenhuma são representativos da área cultural. A área cultural não se sente representada por essas pessoas. Então, realmente um dilema. Um dilema. Davi, diretamente de Portugal, eu ia mudar aqui o assunto, ia para o empreendedorismo, mas eu vi que seu semblante... Não mude, não! Não? Então, vamos lá. Fala aí que eu vi o seu semblante, você quer falar alguma coisa. É o seguinte, tem uma coisa que eu sou um pouco repetitivo, quer dizer, aliás, eu acho que eu deveria até ser mais repetitivo nesse programa, que é o seguinte, a gente entra muito numa memetização das coisas no Brasil. Então, quando a gente tem uma opinião sobre alguém, é porque a gente viu, e aí falando da área política mesmo, é porque a gente viu aquele 1 minuto daquele vídeo de alguém, e a gente não viu os 20 minutos do discurso daquela pessoa. E eu acho que a nossa conscientização, esse autoconhecimento, essa coisa de questionar, para você gerar a sua opinião, cara, a gente precisa não ser preguiçoso e ver os 20 minutos do que aquela pessoa quis dizer, qual foi o contexto que ela encaixou aquela frase. E no governo atual, você vê o Bolsonaro falando 20 minutos, é tranquilo, porque como tem pouca liturgia, sempre sai alguma coisa ali que não era para ele ter dito, que ele falou antes de pensar, então acaba que a coisa é mais divertida, assim, tem muito entretenimento ali nas coisas. E uma coisa que eu falei muito da Regina Duarte foi o seguinte, a gente tinha comentado com ela aqui na primeira vez, e eu acho que eu só tinha visto aqueles poucos minutos, mas depois realmente que eu vi a entrevista toda, eu concordo com o Márcio, achei que ela entrou muito ali surpreendida, aí a CNN também ficou muito surpreendida, ficou os dois assim muito surpreendidos, assim, um pro outro, caramba, o que eu tô fazendo aqui? O que o outro me perguntou? Eu não gostei de você, Pô, caramba, é uma artista e uma televisão, não era para ficar tão surpreso assim um com o outro. Ficou esquisito. Exato. Mas assim, o que eu queria te perguntar, Cláudio, é o seguinte: visto que existe assim se você pensar numa pessoa que assumiria hoje o ministério, não é nem ministério, é uma secretaria, talvez essa pessoa, de acordo aí com a tua leitura, nem aceitaria entrar nesse governo, mas assim, na parte prática, o que o governo poderia fazer para dialogar melhor com a galera da cultura, assim, porque às vezes me parece que o governo até tenta, mas aí a galera da cultura, não, só porque vem de lá eu também não quero. E para quem é leigo, porque assim, aqui estamos no YouTube, é 5ª divisão da cultura, aqui é qualquer coisa que aparece, você bota no ar. O que para nós leigos, assim, onde é que mora esse limite da má vontade, com realmente não oferece alguma coisa boa? O que o governo poderia oferecer de maior diálogo, assim, em termos práticos para a cultura? Olha, a Regina, depois do Roberto Alvim, né? Porque parecia o Roberto Alvim, e olha, eu estou falando de pessoas que eu conheço pessoalmente, viu? Já trabalhei com o Roberto, já trabalhei com a Regina, fiz uma novela e uma minissérie com a Regina. Então são pessoas que eu conheço pessoalmente, né? O Roberto, quando o Roberto veio com aquele discurso dele, que foi assustador, e ele foi tirado e veio a Regina, teve, apesar de, como eu falei, ter tido aqui uma resistência natural em relação a esse governo, e vai sempre existir, eu tive a nítida sensação de que existiu, sim, uma boa, principalmente depois do Roberto Alvim, uma boa vontade da classe
em relação à Regina. Então, de cara, eu acho que o governo precisa, sem dúvida nenhuma, botar alguém ali que seja minimamente representativo da classe, né? Como a Regina, como o próprio Roberto, no primeiro momento, parecia ser. Por exemplo, a gente tem um ator que é o Carlos Vereza, que se alinha muito ideologicamente com esse governo, apesar de já estar aí meio assim, né? O Vereza, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem muito porte para ser aceito com resistências, porque sempre vai existir, para ser aceito. Então, de cara, o governo precisa de alguém que tenha um mínimo de entrada e de aceitabilidade. Isso é um. 2, é o que você falou e que até agora não existiu. Diálogo. Em nenhum momento, ou pelo menos dentro do meu ponto de vista, e mais uma vez, eu não sou um agente cultural atuante do ponto de vista coletivo, porque, obviamente, quando você for para o diálogo, você tem que buscar os coletivos, que são os sindicatos, as associações, os grandes grupos, né? Porque você não vai pegar o telefone, a Regina não vai pegar o telefone, ligar para a Maitê, tá, olha, travei um diálogo com a classe artística, peguei o telefone e liguei pro que é o que ela quer, que é o engano dela em relação aos falecimentos. Isso é absolutamente absurdo você achar que você está dialogando com a classe artística, mandando a sua secretária ligar para a família do Aldir Blanc. Você não está dialogando com a classe artística, né? E nem fazendo, e muito menos fazendo algo pessoal, entendeu? Cara, eu vou te falar, eu achei essa parte do discurso dela até mais preocupante do que a reação da Maitê, porque isso é que realmente é o conteúdo, não é? Mais uma vez, se você pegar o todo, antes da Maitê já é horrível, já é assim assustador. Já revela. E mais uma vez, se você consegue buscar na classe cultural uma pessoa para ocupar esse lugar e que esteja alinhada com o governo, fatalmente você vai encontrar alguém que não está apto ao diálogo. Porque este é um governo que, no que diz respeito à classe cultural especificamente, no que diz respeito a várias áreas, vamos falar a verdade, mas no que diz respeito especificamente à área cultural, é um governo que não está disposto a dialogar. Está disposto a impor políticas para a área cultural da cabeça deles, que não vêm, que provavelmente não são. E a gente está vendo isso em várias áreas, a gente acabou de ver, e aí já puxando o assunto, o outro assunto que o Sandro levantou, no que diz respeito a essa liberação de como é que é essa coisa dos barbearias, salões e academias. Isso. Que diálogo existiu com áreas técnicas que são passíveis de tomar decisões a esse respeito? Que diálogo existiu para tomar essa decisão? Nenhuma. Lá no começo desse governo, eles falaram, olha, os musicais vão estar aptos só a captar 1 milhão via Lei Rouanet. Que diálogo existiu para chegar a essa conclusão? Nenhum. Então, mais uma vez, entendo que exista, do ponto de vista da sociedade, às vezes, um olhar de que a cultura não está apta ao diálogo. Mas isso não é verdade. Tirando extremos que estão realmente, não vamos conversar com esse governo, existe já desde o princípio uma falta de diálogo na área cultural e toda vez que parece que o governo vai colocar alguém ali que vai dialogar, essa pessoa não dialoga. A Regina até agora não dialogou com a classe cultural. E existiu vontade para isso quando ela entrou. Existiu. Ela não dialogou e é um governo que não dialoga. Então, a dificuldade de dialogar, ela parte para começar do governo. Vamos pegar um outro assunto menos polêmico. Digamos assim, vamos pegar leve agora, para poder a gente tomar uma água. Aliás, minha água está aqui, aliás, é uma vitamina C. Mas, enfim. Vitamina C.
Assunto leve. CHA. Assunto leve, assim, tipo, pô, o que você achou da Pugliese? Não, Pugliese não, chega de falar Pugliese. Tô brincando. Ô, Cláudio, a pandemia acelerou o processo de digitalização de todo mundo, né? Quem não estava no meio acabou tendo que vir aqui para a internet e a gente vê aqui as reinvenções, né? Várias. O teatro, por exemplo, tem peças, a Broadway está passando peças gratuitas, né? Toda sexta-feira muda peça. Várias peças estão sendo aqui também no Brasil passadas. Essa onda de lives de cantores começou com sertanejo, parece que agora já espalhou para todos os ritmos. Enfim, essas tentativas, né, de se manter vivo e até de faturar também, porque essas lives provavelmente devem estar faturando bastante, né? No início eu não sei, mas agora é cheio de patrocínio, cheio de coisa, live de tudo quanto é que é jeito. Enfim, como é que ficou o seu lado ator, esse lado cultural seu, né? Que você é um excelente ator e cantor, e o seu lado empresarial também, porque você é proprietário do Galeria Café, que provavelmente também está fechado, né? Porque não está podendo abrir. Então, como é que você está lidando com essa nova realidade, né? De pandemia, né? De quarentena? Como é que você está se virando assim para poder se manter minimamente equilibrado e legal durante esse período, que a gente não sabe quando vai terminar também. Tem esse adendo que não é fácil. Olha, eu só estou me virando, ó. Só estou me virando. Olha, na verdade, nesse momento, a gente está, pelo menos eu pessoalmente, eu sinto que muita gente é minimizar o prejuízo, porque o prejuízo é inevitável. Né? Então, tentar, dentro do máximo possível, minimizar o prejuízo. No que diz respeito a essa onda de lives e tudo, é muito interessante, porque, num primeiro momento, claro, as lives vieram como uma coisa muito de solidariedade, né? de um incentivo para as pessoas ficarem em casa, né? Logo na primeira semana, eu vi alguns artistas já fazendo lives. Eu vi, acho que foi o Leone, ele tinha um show marcado. Eu sou de um grupo de cultura que o Leone faz parte, e ele falou, cara, eu não sei se eu faço espetáculo esse fim de semana, não sei o quê. No final, ele fez o espetáculo sem público e transmitindo o espetáculo. E aí, pois é, ele falou, o que eu vou fazer? Já está marcado? Bom, então eu vou fazer o show. Sem ganhar nada, mas pelo menos eu faço o show e tal. E a Zélia Duncan também tinha uma questão assim. E na hora eu falei, poxa vida, a gente pode tentar fazer um festival. E foi aí que eu criei, junto com o Beto Feitosa, o Ziriguidum em Casa. A gente pegou um modelo que já estava sendo feito em Portugal, chamava-se Eu Fico em Casa. Inclusive, a gente começou com esse nome no início, que eram eram shows de meia hora. Cara, a gente fez a primeira semana, e aí a próxima? Não, vamos fazer, né? Estamos em casa, fiz a segunda, a terceira, e a gente já está indo para a oitava edição. No primeiro momento, a ideia era essa: levar cultura, levar solidariedade, levar música, levar afeto e incentivar as pessoas a ficarem em casa. Tem uma hora que você fala, cara, tem que começar a ganhar vida com isso, porque é isso que a gente ganha, né? Então, os artistas mais populares viram nesse filão uma possibilidade de ganhar dinheiro através das marcas, até porque as marcas elas perderam os outros espaços tradicionais. Né? Então, assim, para onde é que eu vou levar a divulgação da minha marca? Para as lives. As lives estão acontecendo e nós aqui do Ziriguidum, eu, o Beto e os nossos colaboradores, já estamos também, a Maria Braga e a Ana Paula Romero, a gente já está também pensando em como trazer marcas para o nosso festival, que é um festival que, diga-se de passagem, pioneiro, né? Nenhum festival live teve 8 edições, como a gente vai ter agora nesse fim de semana. O fim de semana passado foi o primeiro fim de semana que a gente não fez, até porque a gente já sentiu que existe uma saturação do mercado, e a gente agora vai fazer de 2 em 2 semanas,
E também os grandes artistas começaram a ter opções de lives pagas, né? Nada tirando os grandes, os populares, os sertanejos, os pagodes, os funks. Eu não vou nem entrar aqui, saber quais que são, né, os grandes aqui, porque tem muitos. Mas os médios grandes, digamos assim, começaram a ter opções de 5 mil reais aqui, 10 mil aqui, 20 mil acolá e tal. E falaram, não, a gente não quer mais fazer de graça. Então, agora, para a nossa existência, tudo bem que a gente tem um perfil de novos nomes, e isso foi impressionante. Quer dizer, não impressionante para nós que vivemos de música, mas acho que impressionante para o público, a quantidade de gente nova boa, MPB, música boa brasileira, assim, né? Porque quando você vai para esse universo mais popularesco, com todo respeito, você vai encontrar aí um monte de gente, já que você já sabe que tem, né? As duplas sertanejas, mais uma vez, com todo respeito, elas têm ali a gente não consegue nem diferenciar uma da outra às vezes, né? Porque existe ali um formato que é replicado e replicado e replicado, e a gente tem aí a música popular brasileira uma riqueza que é exatamente da originalidade, que é, quando você vai para esses grandes grupos populares, você perde a originalidade, né? Você vai encontrar a originalidade nos grandes, os caras que estabeleceram ali como é que o negócio funciona. Aí sim você vai encontrar a originalidade, mas você vai encontrar nos pequenos um replicar daquela fórmula. Quando você vai para a música boa brasileira, aí não. Você vai encontrar focos de originalidade aqui e ali, que assim, é impressionante. Então, esse é o nosso perfil. A gente sabe que não é um perfil popularesco, né? É um perfil menos popular, mas esse é o nosso perfil. E aí os grandes a gente já está com dificuldade. Então, a gente tem que conseguir dinheiro até para a gente conseguir se manter enquanto festival. E a gente está tentando reformular isso. Qual vai ser o nosso futuro? Não sei, não sei. Eu acredito muito que o presencial ele nunca vai ser substituído, né? Em algum momento a gente voltar ao presencial. O presencial ele tem várias características muito particulares. Para começar, você tem o social, né, das pessoas saírem, se encontrarem, o coletivo junto, a catarse do coletivo junto. Você está ali na frente do seu artista, o seu artista está a alguns metros de você. Isso é absolutamente insubstituível. Outra coisa também que é insubstituível, toda a cadeia produtiva do presencial, ela não se replica na live caseira, né? E mesmo as lives com alguma produção empregam muito menos gente do que a live, do que o ao vivo presencial. Então você tem toda uma cadeia produtiva do presencial que também ela não é substituída na live. E isso tem muita importância, né? Em vários aspectos. Então, eu acho que o futuro realmente a cada dia tudo pode mudar. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudio. Sem dúvida. Dentro do que você está dizendo, eu tenho uma observação e uma pergunta para te fazer. A observação eu tenho muita pena daquele cara que terminou o relacionamento dele pré-pandemia. Porque do que ele está ouvindo de música de fossa, cara. Nossa Senhora, ele sobreviver isso aí, ele merece um título, alguma coisa, uma medalha, dinheiro, seja lá o que for, dê para esse cara. dê alguma recompensa para ele, se ele sobreviver esse período. E a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: a gente vê os cantores, né, as bandas, elas estão aí conseguindo ter público e ter grana, porque de fato estão sendo patrocinadas, tem ali recursos que estão entrando, nesse momento estão fazendo dinheiro, que é a maior dificuldade da galera hoje, é fazer dinheiro. O que eu não tenho visto, e eu acho que dá para fazer, e eu queria te perguntar o porquê que não está sendo feito, ou porquê que eu não estou tendo conhecimento disso, artistas que fazem, por exemplo, shows de humor, stand-up comedy, que é um negócio super legal e um entretenimento bacana, que são coisas que você conseguiria fazer na frente de uma câmera. Por que isso não está sendo oferecido para o público? Eu não consigo entender, porque daria para ter patrocínio, o mesmo processo que é feito para os cantores, poderia ser feito por um Whindersson Nunes, por exemplo, que é um cara que já tem um público. Eu estou pegando um exemplo aqui, mas pode ser feito para qualquer pessoa que tenha aí um formato de
de um show preparado para o teatro. Ele pode reproduzir isso na frente da telinha ali com o mesmo formato ali Essa eu posso ajudar o Cláudio. Essa eu posso ajudar o Cláudio, que eu tenho um amigo que é comediante e ele falou, ele também conhece o amigo, é ator bem famoso, não vou citar nomes, mas ele, não sei se eu posso falar o nome dele, porque ele me falou que... nomes. Não posso, porque eu não sei se ele autoriza. Que você falou que é meio fraco, tudo, que não... Não começa a inventar história, não. Não inventa história. Ele só falou o seguinte, que o stand-up tem uma resposta muito rápida do público. Quando você dá o mote da piada, quando você dá... Enfim, quando você passa, né? Você aqui na telinha você não tem a resposta. E o público te ajuda também no sentido de com que os outros acabam indo na catarse do riso. Então, assim, às vezes a piada é boa, mas ela não funciona tão bem quanto no teatro. O teatro em si mesmo, se você assistir aqui no YouTube, ele não é tão legal você assistir teatro. Mas Sandro, no Netflix tem muitas peças disponíveis lá de coisas que já aconteceram, né? São espetáculos que eles disponibilizam depois de sair lá de cartaz. E, cara, tem muita coisa legal que você... Mas uma coisa é você estar... O que eu tenho que explicar é o seguinte, uma coisa é você estar ao vivo, como ele falou, o Cláudio falou, outra coisa é que o stand-up precisa de uma resposta rápida. Ele estava me falando isso, parei meu show. Entendeu? E os outros também bem conhecidos no país, que até faziam e colocavam o show logo em seguida no YouTube, meio que também se encolheram, porque não tem essa pegada do... por mais que eles sejam engraçados, o cara fala, não ecoa. Ele faz uma piada, é como se ninguém risse. Entendeu? Eu não sei se você corrobora com a minha opinião, Cláudio, mas E outra coisa, âncora, o stand-up é cruel, né? Convidado aqui não tem vez, Cláudio. Não... eu estou adorando, estou absorvendo tudo que vocês estão falando, estou achando ótimo. Vai, continue. Aqui é um bate-papo, então a gente vai conversando. Claro. Fala, Davi, você ia falar. Não, eu diria o seguinte, a crueldade a crueldade do stand-up é porque enquanto você está vendo uma live do seu músico e você fala assim, pô, gostei dessa música e eu quero ir no show, e você escuta a música 10 vezes e você vai no show. No stand-up, a música que você canta 10 vezes, você não ri da mesma piada 2 vezes. Então, quando você vai no espetáculo do cara, você já quer ver outro conteúdo dele. E aí eu quero te perguntar o seguinte, Cláudio, a gente está vendo essas lives dos artistas e você vê que tem marcas ali que estão patrocinando aquela galera. Agora, do artista menor, que eu acho que nesse teu projeto do Ziriguidum você tem um contato maior com esse artista que não é mainstream, como é que esse cara vai fazer aí para ele monetizar? Porque, assim... A gente viveu uma transição do músico, que era quando chegou o MP3. E aí o MP3 gerou uma pirataria cruel, muita gente ficou pelo caminho. Mas o cara se virou, porque ele fazia show, porque ele vendia CD, porque, enfim, ele se virou. E agora eu concordo com você, eu acho que a experiência presencial ela nunca vai morrer, vai ter realmente a volta dos shows e vai lá, mas abrir uma nova mídia, que é essa mídia da live, tem como monetizar? Assim, você já fez algumas experiências e algumas até monetizáveis. Você acha que isso chegou para ficar? Por exemplo, uma galera ali que vai comprar como se fosse um plano de assinatura de um artista e ele vai ver a live desse cara e ele vai interagir com ele, sei lá, vai abrir um Zoom junto com o artista e vai fazer uma jam session ali com ele. Você acha que tem espaço para isso, para monetizar isso? Bom, vamos lá. Eu vou responder a sua questão voltando só um pouquinho. A live ela já existe, né? O que está acontecendo agora é que, graças a Deus, ela já existia, essa tecnologia já existia, né? E eu acho que ela está se firmando como um novo instrumento de comunicação do artista com o seu público, e acho que ela veio para ficar. Obviamente que daqui a pouco ela vai se diluir e vai encontrar o seu lugar, assim como, se a gente olhar para a história da comunicação artística, digamos assim, assim como o rádio entrou um dia
e mexeu com o ao vivo, e o disco entrou, o cinema mexeu com o teatro, a televisão mexeu com o cinema e com o teatro, o streaming mexeu com isso tudo, a live vai mexer com isso tudo. Exatamente. Mas ela vai encontrar cada vez mais o seu lugar, né, dentre esses todos. Então, eu acho que a gente também está vivendo um momento de também entender a natureza dessa comunicação e como a arte se comunica através disso. Eu próprio já estou fazendo nas minhas lives experiências de comunicação. Já não estou só chegando... Quer dizer, é claro que tem a live que eu sento, que eu canto e toco e pronto, e aquela câmera parada, mas esse espaçozinho aqui, essa limitação, ela também te dá uma série de possibilidades. E aí cabe a nós, artistas, inclusive aos humoristas, aos stand-up comedies e etc. e tal, descobrir como se adaptar a esse lugar. E eu acho que a gente está vivendo isso, e a gente ainda vai descobrir, e os comediantes, então, vão descobrir coisas incríveis. Por exemplo, né, de você fazer assim, e quando você fizer assim, você é outra coisa. E você faz assim, quando você faz assim. Estou só te dando exemplo. E de você poder aproveitar esse... Enfim, existem N coisas a serem descobertas na comunicabilidade, e isso envolve música, envolve teatro, envolve comédia, envolve dramaturgia. Eu estou louco para começar a fazer dramaturgia nesse lugar, e dramaturgia ao vivo, o que é desafiador, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda está entendendo esse mecanismo e temos muito a descobrir. Agora, o que você falou, como o artista menor, o artista que tem menos público, o artista experimental, como é que ele vai sobreviver nesse lugar? Também não sei. Uma maneira, por exemplo, no caso do Ziriguidum, uma maneira de dar algum subsídio a artistas menores é juntando todos eles. Um artista pequeno, sozinho, ele não sobrevive. Mas talvez 5 no mesmo dia consigam fazer algum tipo de monetização. Aquilo vai ser possível para a subsistência dele? Talvez não, mas vai ajudar? Com certeza. Nesse momento, então, qualquer 5 centavos... Para a gente citar um exemplo, né, das ferramentas disponíveis para isso, o YouTube hoje te dá a possibilidade de você entregar um conteúdo e as pessoas fazerem doações. Então, enquanto você está ali mostrando o teu trabalho, o cara dar 5 pratas, 10, 20, 30, sei lá, não tem muito limite para isso, não. E ajudar o artista que está entregando para ele um negócio legal nesse momento complicado. Então, tem formas. E tem uma galera também que já vivia disso antes, né? Que é a galera que está no YouTube, que talvez tenha muito para ensinar para quem nunca teve online, para a galera offline, né? Porque teve gente que migrou, e tem um humorista, o Fábio Rabin, que eu quase conseguiu encontrar uma fórmula bacana dele estar nas redes sociais e ter público, e a gente tem o lado oposto, que o Whindersson Nunes, em algum momento, ele também foi para o palco. Então, assim, eu acho que não tem que você criar caixinhas, né? Deixar aberto e as experiências serem compartilhadas. Você, como o Cláudio muito bem falou, tem que aprender a lidar com esse momento, com essa situação nova. E a partir dali você se desenvolver, se redescobrir. Um grande barato, Cláudio, a gente vem falando isso aqui nos programas, que a gente tem uma oportunidade hoje de se reinventar como nunca teve. Eu acho que caiu um raio, uma bomba, uma coisa muito maior que um meteoro gigantesco no nosso planeta, né, que não é uma coisa local, aconteceu com todo mundo, para chacoalhar. E se a gente não entender que esse momento é um momento de reinvenção, que é um momento de repensar uma série de coisas, a gente vai acabar vivendo num mundo que já passou. Eu acredito mesmo que, por mais que a gente volte ao normal, esse normal vai ser um negócio meio diferente do que era antes.
É isso, é isso. Com certeza, como já dizia Milton, nada será como antes. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma dica aqui para todos, para vocês e para todos que estão assistindo. Rapaz, ouvir Milton nesse momento de isolamento social é algo, uma experiência única, porque tem muitas músicas dele que falam muito do que a gente está vivendo agora, e você fala, meu Deus, isso foi feito há 30, 40 anos atrás. É impressionante como a obra do Milton ela é temporal para o que a gente está vivendo. Só uma dica aqui, parem aí, tirem aí uma horinha para ouvir. Eu não acredito mais em fidelidade. Essa pandemia me fez entender que fidelidade é algo que não existe. Não dá para você acreditar, mas não tem como, bicho. Todo mundo é corno o tempo inteiro. E assim, não tem condição. Você não consegue ouvir outro tipo de discurso. Você não vê ali um casamento dando certo, aquele namoro que progrediu, pessoas se amando. Não, terminam o tempo inteiro, sofrem muito. Caraca, eu tô com medo de ficar desacreditado no amor, cara. Mas porque Márcio, agora é a sua vez. Reclina um pouco a cadeira. Vamos bater um papo. Abre o coração um pouquinho. O que está acontecendo aí? Eu estou assustado com isso. Não, assim, mas ele estava sugerindo para acalmar, Márcio. Vou escutar o Milton, que eu sou fãzão. Por isso que eu estou dizendo, cara. Tem que mudar um pouquinho, sintonizar em outras músicas, concordando com o que o Cláudio está dizendo. Porque, cara, se você sintonizar só nessas lives aí do dia a dia, gente, você fica descrente em bastante coisa, sabia? Relacionamentos irão cair. Eu tenho muita preocupação com o futuro da humanidade, com a reprodução da espécie humana. Olha, eu tenho um amigão meu que ele inventou um projeto legal, projeto Varanda. Eu vou fazer um merchan aqui, que é amigo, a gente faz merchan. É o Alex Cohen, um cara muito bacana. Ele está cantando em condomínios, entendeu? Ele lançou essa agora, praticamente quase todo dia, ou dia sim, dia não. Ele está num condomínio e ele fica na área aberta, né, no meio do condomínio, cantando. Entendeu? Então, assim, achei que foi uma solução interessante, né? Porque depois ele coloca no canal. Eu ainda não consegui conversar com ele, até convidei para participar do programa. Breve teremos aqui, ele é muito amigo, inclusive tocou no meu casamento recentemente. É um cara muito bacana. E ele buscou essa solução, né, de tocar nos condomínios. Quer dizer, é uma coisa também diferente, né? Quando é que você, de repente, a gente está conversando aqui, tem um cara lá embaixo que começa a cantar, entendeu? Aí vai todo mundo para a varanda assistir, entendeu? Não tem o contato, né, respeitando a quarentena, mas é uma coisa que eu nunca tinha visto. É uma coisa interessante também. Eu achei legal. Que é uma proposta muito nova. Legal. Só muito legal. Em termos de rentabilidade. Não sei como é que ele monetiza isso, mas de repente ele monetiza depois colocando, né? Mas muito, muito legal. Demonstra essa coisa da solidariedade. Você vê que a classe artística, cara, está fazendo muita coisa. Quem já conquistou, quem pode, está liderando movimentos assim de solidariedade para essa cadeia produtiva que não tem o que fazer, né? E naturalmente é uma cadeia que já recebe menos, que já então assim tem muitos. Eu fiz uma live para a Associação de Produtores Teatrais do Rio de Janeiro semana passada para arrecadar fundos para os profissionais de teatro, né? Então, assim, é nossa obrigação cuidar dos nossos, né? O próprio Ziriguidum, a gente tem uma conta de PagSeguro que a pessoa pode fazer doações a partir de R$5, que a princípio são para serem distribuídos por todos os artistas e para as pessoas da produção, né? Para nós que estamos trabalhando. Mas ele sempre dá assim R$5 por pessoa. Aí você vai... Não, cara, porque se você junta aqueles R$5, dá, R$250. É melhor pegar esses R$250, ou a gente dá para uma pessoa, ou a gente dá para uma instituição que está distribuindo para as pessoas que estão precisando. E principalmente na área de música, que a gente tem... O nosso foco, como é música,
a gente já deu para o Retiro dos Artistas, para o Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Essa semana, toda a nossa doação vai ser para uma vaquinha que a Escola de Música da UFRJ está fazendo. Então, assim, esses movimentos de solidariedade são importantíssimos nesse momento, e isso, contrariando um pouco, Márcio, essa falta de amor, assim, essa força que você está aí vendo e que é justificada pelo que a gente está vivendo. Existe também, assim, e esse momento de crise profunda que a gente está vivendo, a gente vê essa distribuição de amor, de afeto, de solidariedade de muitas pessoas, e isso é o lado lindo do humano, o lado bonito da crise, se é que a gente pode tirar alguma coisa de bela da crise, é isso, né? E a gente que nos faz acreditar que quando isso tudo passar, seremos pessoas melhores. Eu acho que o grande ponto dessa crise que é nossa grande mazela, a nossa grande mazela, e que nesse momento de crise ela ficou uma coisa absurda, eu acho que é o que a gente tem que, para onde a gente tem que caminhar assim que a gente puder, é a diminuição das diferenças, né? Eu acho que esse talvez seja o grande aprendizado de tudo que a gente está vivendo, né? A gente não pode ter 1.000 pessoas na fila dos hospitais do Rio de Janeiro, né? Dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Essa grande diferença que existe, as grandes diferenças que existem, elas têm que ser diminuídas. E eu acho que esse é o nosso foco maior quando isso tudo passar. Cláudio, inclusive a gente fala... Opa, todo mundo falou junto, vamos lá. Para o ímpar, 0 ou 1, vamos lá. Fala aí, por favor, prossigam. O Davi que está mais longe, lá em Portugal. Vai lá, Davi, você tem a... É isso. Cláudio, você está falando essa coisa de diminuição de diferença, de pensar no próximo. A maior parte do nosso público aqui é um público empreendedor ou estudante, a galera que quer empreender. E o legal de conversar com o artista é porque vocês trazem esse tópico do pensar no próximo com muita naturalidade. Eu acho que isso, assim, tem duas coisas que na realidade tem mais, mas eu vou trazer aqui as duas principais coisas que o empreendedor, que o executivo, ele precisa aprender com o artista. Tive esse insight agora aqui conversando contigo. Primeiro é o seguinte, é o pensar no próximo. Quando você constrói uma empresa, você precisa pensar no próximo, porque você vai criar um produto e um serviço para quem? Para você comprar de você mesmo? Não, é para alguém comprar de você. Então você está impactando a sociedade de alguma forma. Essa solução que você está criando vai impactar a sociedade. Aí você quer montar uma empresa com letrinha pequena no contrato da multa, não sei o quê, ou você quer montar uma coisa, cara, de coração, que você vai monetizar isso, mas, cara, você vai fazer o teu melhor. Isso é a primeira coisa, do pensar no próximo. Segunda coisa, que eu acho que vocês dão uma aula, cara, para qualquer empreendedor de Harvard, cara, de Stanford, e todas as escolas com nomes lindos que você pode imaginar, é o seguinte: enquanto o empreendedor está nessa de, peraí, eu sou online, mas eu sou offline, mas ir para o online é uma completa quebra de paradigmas que eu preciso. Cara, vocês artistas, cara, vocês simplesmente vão. Eu estava conversando com uma pessoa aqui em Portugal me apresentou um artista. Aquela coisa de amigos, vocês se encontrarem, né, antes da quarentena. Aí falou assim, fulano de tal é artista de rua, porque ele faz ali uma apresentação na rua, tudo. Ele falou assim, peraí, eu não sou artista de rua, eu sou artista. É que eu estou me apresentando na rua, mas eu tenho outros palcos também na vida, eu não sou um artista de... Essa coisa de você... Cara, você é um artista online, offline, teatro, televisão, tem vários palcos. Eu acho que isso o empreendedor precisa trazer. Cara, se você é um empreendedor, se você está... Cara, esteja online, esteja offline, esteja no seu bairro, esteja no seu país, esteja no mundo, cara. Abre um pouco a cabeça, para de achar que isso é uma coisa impossível, é um outro. Não, cara, vai, sabe? É aquela coisa um pouco de go with the flow, sabe? Simplesmente planeja, mas se joga. Eu acho que essa coisa do artista
vocês têm uma coisa muito mais... vai muito mais natural de vocês. Isso é uma coisa interessante. Coisas que o empreendedor precisa aprender com o artista. Concorda com isso? Você que é os dois. O que você acha disso? Exatamente, ele é os dois. Você deu a ponte perfeita para eu falar também desse meu lado de empreendedor, né? Eu acho que o que você está falando é perfeito, e eu estou vivendo isso agora com muita intensidade, porque, como o Sandro já tinha citado, né? Eu sou sócio proprietário de uma boate, ou seja, eu vivo da aglomeração das pessoas. Transforma ela numa barbearia, cara. Faz isso. Exatamente. Então, você imagina que, graças a Deus, o Galeria Café, que existe há 22 anos no Rio de Janeiro, ou seja, é uma empresa familiar, porque é minha e da minha mulher. A minha mulher é sócia fundadora, eu entrei de sócio dela no meio do caminho, como se não bastasse, acabamos de fazer uma grande captação para abrirmos um Galeria Café em São Paulo, e, obviamente, é um projeto que está parado. Quer dizer, não está parado. Aí é que está. Porque não está parado. A gente está tendo reuniões semanais com a nossa equipe no sentido de... E aí eu vou exatamente no que o Davi falou. Como nós... Porque o Galeria Café, ele na verdade, ele nasceu como uma galeria de arte. Depois, em função de uma longa história, ele virou uma boate. Mas nós nunca deixamos de ser uma galeria de arte. Nós nunca deixamos de ter shows no nosso espaço. Nós temos, por exemplo, um bazar que funciona com expositores, que funciona no fim de semana. E a gente está levando todo esse pacote do Galeria Café, não só de boate, mas como de boate, de lugar de exposição, de bazar, de lugar de acontecimentos culturais para São Paulo. E o nosso grande desafio agora é repensar como que nós podemos servir a essa nova sociedade, a esse a esses novos paradigmas que estamos vivendo. Claro, a gente sabe que a gente, em algum momento, vai, aos poucos, voltar à normalidade, mas é provável que essa normalidade, como a gente já falou, não seja a mesma. Então, como servirmos a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, sobrevivermos do que a gente vai oferecer. Então, é exatamente isso que o Davi falou. A gente tem que ter um poder... e é muito difícil, tá? Falar estamos falando, vamos nos adaptar. Não, é muito difícil, exige muito trabalho, exige muita criatividade e, de preferência, exige uma equipe, porque é muito difícil você fazer isso sozinho, né? Você tem que buscar ajuda mesmo, você tem que buscar profissionais que possam te guiar, te ajudar. É bate-papo, é brainstorming, né? Como que a gente vai se adaptar a esses novos paradigmas para sobrevivermos e para podermos servir a sociedade dentro do que é a nossa essência, que é entretenimento, diversão, acolhimento, produtos culturais. Como é que isso tudo funciona dentro desse novo paradigma? Estamos descobrindo também, e essa eu acho que é o grande segredo, né? Como o limão, ele transformar o limão na limonada, né? Esse que é o grande desafio. Eu ia te perguntar uma coisa, Cláudio. Eu acho que essa questão do online, que a gente vive hoje intensamente, acabamos de maneira compulsória sendo levados a ter que explorar as ferramentas disponíveis, né? E ter que se reinventar de alguma forma nesse sentido. Para a classe artística, eu imagino que esse desafio já venha um pouco antes, porque existem hoje uma diversidade absurda de aplicativos, como o TikTok, como Like, como o Instagram, como tantos outros, que tiram a atenção, o entretenimento, né, das pessoas hoje, da molecada principalmente. Ele tem um outro formato, né? É um formato mais instantâneo, é um formato que o cara pega ali e vê
15 segundos, 20, 30, de uma porrada de gente. Então são ali, conforme ele vai baixando ali o feed dele, ele vai encontrando pessoas diversas fazendo coisas muito rápido e entretendo aquele camarada. O TikTok hoje é um fenômeno mundial, né? Uma empresa que já alcançou aí as dezenas de bilhões de dólares, e o artista ele também está concorrendo com uma galera que não é artista, né, mas que hoje tem esse papel de entreter também. Então, como aconteceu com o Uber, né, que tirou um pouco do mercado formal do taxista e de outros, então a pessoa comum passou também a ser motorista, a pessoa comum hoje passou a ser artista. Como é que vocês estão lidando com essas tendências, né? Tem muita gente que já está migrando para elas, fazendo parte desse movimento, mas eu vejo que outras pessoas ainda têm um pouco de receio, tem um pouco ainda de afastamento disso. Você percebe essa mudança? Vocês conversam sobre isso? Existe algum diálogo? Como é que funciona isso, Cláudio? Sim, eu, por exemplo, tive muita dificuldade, tenho ainda muita dificuldade de lidar com as redes sociais. Para começar, imagina, eu sou filho do Ivan Lins e da Lucinha Lins, então eu convivo com essa questão da notoriedade desde sempre. E aprendi ao longo de toda a minha vida. Um dos grandes ensinamentos que eu tive com os meus pais era: proteja a sua vida pessoal e projete o seu trabalho. Mudou tudo. De repente, isso tudo mudou. Como é que eu vou... Então, eu tenho que projetar uma vida... Eu tenho que, de alguma maneira, projetar uma vida pessoal, mas também sem expor a minha vida pessoal. É uma coisa difícil. E olha que eu estou com 47 anos. Você imagina os artistas que têm mais de 50, que têm mais de 60, que têm mais de 70. Meu pai tem 75 anos, e eu chamei ele para fazer o Ziriguidum, e foi a primeira vez que ele fez live na vida. Eu fiquei a semana inteira fazendo uma assessoria técnica com ele. Um tutorial. Entra no lado e volta. Aí não sei o que. Não, cara, uma loucura. A Joyce, que fez o Ziriguidum, também, ela falou, cara, e ela amou, ela falou, gente, isso aqui é muito bom, eu vou fazer isso todo dia. Então, assim, é muito difícil. A revolução tecnológica, ela aconteceu muito rapidamente, e ela traz um lado que é muito cruel, porque o mercado da tecnologia, e eu acho isso de uma ignorância atroz, ele é muito pouco voltado para as pessoas do século passado. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Para muita gente, assistir um filme significava você pegar eu vou até, não vou nem muito longe no videocassete, eu vou no DVD. Era pegar uma coisa, colocar ali, ligar a televisão e dar play. Ou seja, você tem uma técnica. Você aprendeu durante muitos anos uma técnica para assistir um filme. A técnica, assistir o filme, continua sendo a sua demanda, mas a técnica para assistir o filme é outra. E depois de uma certa idade, você não quer mais aprender uma técnica nova. Você quer usufruir do que você aprendeu. E acabou. Muito cruel. E acabou. E é muito... a minha mãe, essa história é maravilhosa. A minha mãe, ela comprou um carro novo e pegou todos os CDs que ela mais gosta e levou para o carro. Quando ela chegou e sentou, ele falou, descobriu que não dá. Lugar. E aí a minha mãe passou a ser uma pessoa que não ouve mais as músicas que ela gosta, porque ela não sabe mais como acessar as músicas que ela gosta. E ela liga o rádio e ela não ouve as músicas que ela gosta. E aí você tem todo um público, diga-se de passagem, um público que tem poder aquisitivo, que é um público mais estabelecido, e que a tecnologia não serve para eles. E eu não entendo quando a Apple tira o buraquinho do fone. Cara, como é que você tira um buraco do fone do celular quando você está matando isso é inexplicável. Que poderia consumir? Isso é de uma burrice. Surreal, Eu entrei numa loja. Eu entrei numa loja da Apple e a moça da Apple falou assim: não, é porque a Apple ela traz tendência.
E eu falei para ela assim, quando você tiver 40 anos, você vai ver como é bom você se lidar com as novas tendências, entendeu? Porque você não quer lidar com nova tendência. Então, assim, voltando ao que você falou, é muito cruel. Agora, a gente estava vendo um momento, e aí, obviamente, existiam muitos artistas, eu inclusive, com muitas resistências às novas tecnologias. Só que você chegou agora, nesse momento, cara, você vai ter que se adaptar a forceps, né? E eu estou aqui, eu estou aqui agora com a minha mãe nunca fez um show live. E eu agora convenci ela a fazer e estou ajudando ela a fazer. Então, assim, você não conhece, você precisa pedir ajuda para quem conhece. Não tem jeito. A gente chegou nesse lugar. Isso a gente fala aqui direto em vários programas. Inclusive, a gente falou também... tem um programa que a gente fez já com um ator, com o Carlos Simões, e ele estava até falando que ele não é só ator, ele é produtor. Né? Então, ele tem aquela parada dele botar o dinheiro. Né? Ele já tinha alugado o Teatro Vanucci, já tinha alugado um monte de coisa, e aí vem a pandemia e pega todo mundo de calça curta. Então ele fala que tem esse lado também, que às vezes muitos atores não são produtores, né? Muitos atores vão fazer, são contratados para fazer a peça, para fazer o espetáculo, fazer o show. Exatamente. Não se envolve com a produção. E ele não, ele bota o dinheiro, e geralmente é na frente. Segundo ele, né, geralmente tem que estar na frente, pagar adiantado, pagar isso, pagar aquilo. Complicado, né? Aliás, o Kaká, eu me lembro do Carlos como Kaká, né? E ele era nosso colega, foi nosso colega. Tabladista. Exatamente. Lá que eu conheço ele também. Você já tinha dentro do universo artístico já esse diferencial, né? Do artista que é produtor, que é produtor de conteúdo, empreendedor, e do artista que é só o artista performer, né? O performático. Mas, assim, a gente está começando a ver, e aí existe também a coisa como é que se diz? Daquela lei de Darwin, né? Sem dúvida. Né? Tem uma hora que que sobrevive ali é o mais forte, entre aspas, né? É o que melhor se adapta. Então, eu imagino que a gente está vivendo, sim, esse paradigma de, nos próximos anos, o artista ser um artista empreendedor, inevitavelmente, né? Você vai ter cada vez mais artistas empreendedores, cada vez menos artistas só que vivem da sua performance. Eu concordo 100% com você, Cláudio, ainda mais por essa tendência que a gente vê. A quantidade de performances, né, que estão surgindo por conta da tecnologia, porque o artista antes ele tinha que ter um palco, seja ele a TV, o cinema, o teatro, alguém tinha que dar para ele esse palco. Então o cara tinha que estudar para caramba, o cara tinha que se formar, o cara tinha que ter aí uma notoriedade para que alguém desse aquele espaço para ele, né? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, qualquer um na sua casa ela pega um telefone e vira artista. A realidade é essa. Não é que vira artista no sentido... vira artista não. Tenta ser entende? Artista. Então, mas tem um... Faz arte, né? Faz arte. Não é que ele vai se tornar um artista, mas ele vai fazer como o motorista do Uber fez com o táxi. Ele vai virar um profissional daquilo ali. E não são poucos os exemplos, não. A gente tem caras aí que estão ganhando dinheiro e tem um público gigantesco, público que artistas consagrados não têm. Porque, até pela essa questão da idade, né, principalmente os artistas mais antigos, eles vão se afastando um pouco dessa galera nova. Então, você fala hoje num nome que foi muito importante há 20 anos atrás, a molecada simplesmente não conhece. Não conhece porque despreza, não é isso. É porque a fonte de entretenimento dessa molecada é outra. Ela não está ligada na TV. Cara, molecada com menos de 15 anos, 16, 18, eu vou chutar 20, tá? Dificilmente senta na frente da TV para assistir TV. Não assiste. Assiste YouTube. É um negócio que mudou. Então, assim, se essa galera não está no YouTube, não está na vida dessas pessoas. Ela está na vida de uma outra galera, de uma outra geração. Inclusive, fui conhecer agora o tal de K-pop.
Conhece K-pop? Sim. Pô, nem sabia que existia isso. Quer saber agora? É. Rapaz, Então, gostei não. Desculpa aí, gostei não, mas tudo bem. A concorrência, ela aumentou e assim vai ter, por conta da quantidade de gente, vai ter muita gente com pouca qualidade. Naturalmente isso vai acontecer, mas vai ter uma galera com qualidade também. Então, assim, como é que se diz? Democratizou o entretenimento e a classe artística vai ter que repensar tudo. É um momento de todo mundo, eu acho que todos os setores. Eu não consigo imaginar um que esteja confortável nessa pandemia. Não, nenhum está confortável. Gente, tem um momentozinho. Peraí, fala, Cláudio, Eu tenho um momento aqui dos nossos audiências. A gente já vivia isso e agora a gente está vivendo uma aceleração disso. E a gente tem que tomar cuidado, tomar conta dos grandes artistas que não conseguem se inserir. A gente tem que de alguma maneira buscá-los para se interir, se interagir e entrar nesse universo, porque senão vamos perdê-los antes da morte física. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Olha, tem uma coisa que está hype, que a gente já falou em outros programas, mas que eu acho que vale a pena falar até pela presença do Cláudio, essa tendência de voltar à moda do final dos anos 60, 70 dos drive-ins. Será que isso aí vai pegar, né? Porque está sendo falado em vários portais, em vários... Enfim, será que vai pegar isso de novo em função até da quarentena? As pessoas vão ter medo de voltar às salas, né, de cinema e teatro, provavelmente são setores bem afetados. Vai demorar bastante para esse segmento. Será que o drive-in é a solução ou o drive-in vai ser aquele dos anos 90, que era um motel dentro do carro, que a galera ia para namorar, nem estava ligado no filme, ficava lá namorando, enfim. Não, sério, a Cidade das Artes aqui anunciou que vai inaugurar. Drive-in é motel com pipoca. Era assim. Tem que ver se vão gourmetizar o drive-in, né, cara? Sim, eu não sei. Mas é uma ideia, né? É uma ideia. É boa. É boa. Galera, é uma ideia. Eu adorava. Tinha um aqui na Lagoa, né? Mas eu era garoto mesmo. Eu fui muito criança. Não me lembro de ter ido drive-in já adolescente, já adulto, assim, acho que já nem tinha mais. Então, cara, eu acho que vai virar. Eu comia pipoca mesmo. Não comia outra coisa, não. Mas. Mas eu acho que vai. Eu acho que vai ser uma coisa muito bacana. Eu acho muito legal. O teatro, eu acho que vai sofrer ainda mais, né? O teatro que já tem características muito próprias, muito pessoais, eu acho que o teatro a reinvenção do teatro nesses novos paradigmas, eu acho que vai ser mais difícil. Eu já vejo atores buscando linguagens novas, né? Mas sem dúvida que eu acho que é o meio que vai sofrer mais. Eu acho que também vai sofrer bastante, inclusive até a gente vem falando também, vários programas, o problema da condução, né? De que adianta a pessoa deixar o carro em casa e priorizar transportes públicos se você chega nos transportes públicos e são lotados. Quer dizer, então, essa campanha do deixar o carro em casa não faz sentido. E a pessoa vai num teatro, né? Como o Márcio já falou outras vezes, aí, de repente, o teatro ou o cinema botam uma poltrona ou duas de distância da outra pessoa. Outro vai babando no cara no ônibus. Pois é, vai babando no ônibus ou no metrô. Enfim, não tem sentido tanto cuidado num setor e no outro segmento não ter cuidado. É difícil. A gente realmente vai ter que encontrar soluções. Eu acho que os governos aqui no Brasil, né, muitos estão buscando. Mas assim, realmente... Tem uma coisa que é um pouco inevitável, que é um pouco tentativa e erro, né? É muito difícil. Nesse ponto, eu lamentei muito a saída do Mandetta, porque ele era um cara que falava muito isso. Ele fala, nós estamos fazendo... Tudo que a gente está fazendo pode mudar no dia seguinte, porque a gente não sabe o que vai acontecer.
A gente está fazendo agora o que a gente está entendendo que é o certo de agora. Mas é possível que amanhã a gente descubra uma novidade, porque a gente está vivendo uma novidade. Então, eu acho que os governos que estão realmente comprometidos em buscar soluções, eles também vão cometer, né, vão na tentativa e erro. É possível que daqui a pouco, concordo com você, daqui a pouco vai falar, não, eu acho que é o contrário, em vez de eu vou liberar os carros e vou tirar os ônibus. Talvez seja o que essa faria solução. mais sentido. Nesse momento, né? Eu vou diminuir a aglomeração. Aglomeração, vou tentar ter mais táxis e mais Uber, e tentar fazer com que as pessoas tenham aí um individual, né, muito menos... Talvez seja essa a solução daqui a uma semana. Talvez seja essa. Concordo com você. Meu correspondente internacional, diretamente de Portugal, estamos entrando na reta final. Eu sabia que o tempo ia estourar, eu até deixei estourar, não falei nada para não atrapalhar esse papo gostoso, mas eu já estou de olho aqui já há algum tempo. A gente já estourou, tudo bem, mas eu vou começar com você, meu correspondente internacional, aí no Porto, tranquilo, com esse semblante, diria eu, calmo. O que você tem aí para nos falar? A gente não vai ter momento Forrest Gump hoje, não, né? Vai ter um pocket. Um pocket também, tá bom. Então aguenta o seu pocket aí. Vamos lá, Davi. Contigo, para a gente ir reta final. Eu estava vendo vocês falarem sobre essas questões de TikTok, Instagram, lives e novas tecnologias. Quero só deixar aqui uma visão um pouco mais positiva, um pouco mais... que eu acho que essas coisas, no fim das contas, a gente está aprendendo a lidar com elas. Ainda mais agora em pandemia, que o artista ele tem que lidar com isso. Mas eu vejo como uma questão mais positiva pelo seguinte: a gente está adaptado em ter grandes intermediários. O que é intermediário? É você ter o conteúdo, aí você tem uma televisão, um rádio, uma revista, e você tem um público. E a gente criou grandes intermediários que às vezes ocupam mais espaço do que o próprio artista. Então você tem, por exemplo, vou dar um exemplo no futebol. No futebol você tem a rede de TV que transmite o jogo de futebol, ela é maior do que o clube de futebol, ela ganha mais dinheiro com aquele evento do que o clube de futebol. E agora o time de futebol está descobrindo o seguinte: peraí, se todo mundo tem internet, por que eu preciso de uma rede de TV para distribuir meu conteúdo? Por que eu não posso criar meu canal de streaming e distribuir meu conteúdo? Mesma coisa agora. Acho que o artista ele tá pensando o seguinte: por que eu preciso da TV ou por que eu preciso do rádio? E aí eu não quero fazer nada assim, a culpa é do capitalista. Não, eu tô reconstruindo aqui um capitalismo. Por que eu preciso que outra pessoa, por que um intermediário seja maior do que eu? Por que eu não posso ir direto para o meu público? Isso o YouTube faz muito bem, o Instagram faz muito bem, o Facebook faz muito bem. E no dia que esses caras não fizerem muito bem, vai vir um TikTok que vai fazer muito bem, um Telegram, vai sempre vir alguém que vai fazer muito bem. Eu acho que isso é uma grande independência do artista. É aquela coisa do artista empreendedor, da união. É você entender que você não precisa de um grande intermediário, você não precisa de intermediário. A internet é o middleman, a internet é o intermediário que vai levar o artista para o público sem muito ruído. Porque, no fim das contas, a rádio ou um canal de TV, ele acaba sendo um curador de conteúdo. E para o novo artista, você passar por esse filtro do curador de conteúdo, ele pode ser muito bom, mas ele pode nunca chegar lá. Há 20 anos atrás, isso fazia sentido, porque você precisava de um bombril na antena para você tocar a tua música para o teu público. Hoje em dia não precisa mais. Então, eu acho que essa revolução da comunicação ela vai ajudar muito o artista. Isso a qualidade vai jogar para baixo. Cara, isso a gente se regula, cara. Eu acho que o bom, ele vai ter sempre espaço, ele vai sempre conseguir espaço. E a galera das antigas, cara, vamos trazer essa galera das antigas aí para dentro também, porque conteúdo de qualidade tem espaço e precisa ser escutado. Essa é a minha mensagem. Boa, boa. Márcio, meu camarada de Miami. Cara,
Porra, o que você tem para me falar nessa reta final? Que aplaudir, né, o espetáculo do Davi, acho que foi perfeito no que ele disse, porque é isso mesmo. Eu acho que é uma oportunidade, justamente porque se abrem as portas, né? Aquelas portas que eram inacessíveis, que eram difíceis pra caramba, que o artista tinha que ir lá ficar batendo, e batia de novo, e tomava não, e batia de novo, e tomava não, e batia de novo, e tomava não. Ele tem uma porta gigantesca, que é uma porteira, né? Que é esse... Cadê? Tá aqui, ó. É isso aqui, é o celular. Vou tapar a marca aqui. Não estamos sendo patrocinados. Deveríamos, mas não estamos. Então vou tapar a marca. Ele tem um celular na mão, cara. E ele pode começar o trabalho dele ali. Assim surgiu a Flickas. A gente fez o que o Uber fez com o motorista. É muito breve, muito breve. A gente fez com o motorista, a gente fez com a informação. E hoje tanta gente reclama que os meios de informação estão contaminados e a gente criou um espaço democrático para informação. O artista hoje tem um espaço democrático que é o TikTok, que é o Like, que é sei lá, tantos, o Instagram, enfim. A gente está democratizando, quer dizer, a tecnologia, quando eu digo a gente, é porque eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Eu vejo isso como realmente uma ferramenta maravilhosa que a gente tem agora, nesse momento histórico que a gente vive, e de proporcionar às pessoas oportunidades, né? Oportunidades que eram muito mais restritas há alguns anos atrás. Então, eu acho fantástico, eu acho que isso é bom, e da mesma forma que houve, quando a gente pensou no Flickas, uma certa preocupação, assim, será que os jornalistas, por exemplo, vão se sentir ofendidos com isso? E quando a gente lançou, a gente viu que o jornalista foi o cara mais beneficiado e que eles participam e que eles estão lá. Eu acho que o artista também vai fazer a mesma coisa. A gente não precisa se preocupar, não, que o artista vai se beneficiar disso, vai aproveitar e vai ganhar com isso também. O Pocket, é muito Pocket mesmo aqui do momento Forrest Gump, Sandro. É que a gente, cara, não o Pocket Show, né? Se o show tá no telefone, ele cabe no bolso, né? Exatamente. É aquela coisa, meu amigo, não pode, nesse momento, se for escolher ser um bicho hoje, não seja uma tartaruga. O cara vai pensar, mas por que tartaruga é lento? Não, se você for lento, mas for andando, tá valendo. O problema é que hoje pegaram a gente, colocaram a gente do avesso, né? E quando você vira tartaruguinha, ela fica lá. Ela não sai. Ela fica batendo a perninha e ela não sai de jeito nenhum. Então, bicho, olha só. O pior que você pode fazer hoje é não sair do lugar. O pior que você pode fazer hoje é se contentar com o que está aí e ficar se debatendo. Meu irmão, vai devagar, mas vai, segue um rumo aí qualquer, vai para frente. Boa. Bom, vou passar a peteca para o Cláudio, mas antes eu só vou prestigiar a nossa audiência, que a Elisa colocou aqui. Quantas pessoas te ligaram para saber se você está bem e se precisa de algo nessa quarentena? Pergunta boa. Outra aqui, JP. Faça o que pode, onde está e com o que tem. Pô, quase que eu engoli a língua agora para falar essa. Com o que tem. Eu tenho um amigo, Sandro. Eu tenho um amigo que falou que o pessoal do banco gosta muito dele, que liga todo dia. E para passar a palavra aqui para a gente encerrar o programa, e agora que eu li, eu acho muito bacana a gente ter isso. As crises não afastam os amigos, apenas selecionam. Eu acho que isso é bem bacana, porque a gente, de fato, na hora de morder filé mignon, na hora que você está bem, o que não faltam são amigos ou pseudos amigos, né? Então, assim, eu acho que esses momentos são legais até para você rever quem te cerca, quem está preocupado contigo, quem gosta de fato de você, e não apenas quem fica na aba, quem quer pegar uma carona sua por algum motivo ou por algum interesse financeiro, ou até atrás, hoje em dia, moda, né? Atrás de likes, essas coisas todas e tal. Por falar em like, curtam, quem curtir esse programa, por favor, né? Esse é papo do Davi, mas curta, dá o seu like, deixe seu comentário, enfim, estamos... Quem está aqui até agora e não está inscrito no canal, eu não sei o que passa na cabeça. Se inscreve. É ridículo, é ridículo. E deixar a palavra agora aí para o Cláudio, por favor, Cláudio, contigo. Muito obrigado pela presença. Pô, foi show de bola você aqui, muito bacana mesmo. Obrigado. O papo foi realmente delicioso. Sinto que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira, que assunto é o que não falta, ainda mais
cabeças tão qualificadas quanto vocês. Então, assim, o papo aqui eu já vi que é de altíssimo nível. Eu vou concluir falando um pouquinho do que o Márcio e o Davi falaram. A gente vive, desde o final do século passado para esse, uma grande mudança de como se consome cultura, né? A digitalização trouxe uma mudança muito grande na maneira de se consumir cultura. E a gente está vivendo um momento, então, onde existe ainda uma aceleração ainda maior desse processo em função dessa crise que a gente está vivendo. Como manter, então, a qualidade dentro desses novos meios de consumo de cultura? Você tem aí eu vejo de duas maneiras. É o artista entender os novos meios de comunicação de cultura, né? Que é muito difícil, principalmente, como a gente já falou, para os artistas que não estavam acostumados. A coisa se evoluiu de maneira muito rápida, então esse entendimento de dos meios de comunicação de cultura, ele é muito importante. Agora, existe uma outra coisa que não diz respeito ao artista, e que é uma coisa que eu observo há muitos anos, que diz respeito à qualificação do público, né? Você ter um público qualificado para consumir uma cultura de mais alta qualidade, e veja bem, essa coisa da qualidade da cultura é uma coisa extremamente subjetiva, mas que a gente pode buscar aí aspectos objetivos para qualificar uma obra cultural. Isso é possível, sim, em determinado grau. Então, o consumo de boa cultura depende também de uma qualificação do público. E como é que essa qualificação do público vem? Através de educação, né? E a gente percebe aí, nos últimos muitos anos, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, uma vertiginosa queda da qualidade educacional das pessoas. Isso é no mundo inteiro. E mais, uma educação que seja atrelada à cultura. Porque a educação sem cultura é uma educação pobre. E a cultura é uma educação pobre no sentido da qualidade da educação. E a cultura, ela sem a educação, ela é pobre no sentido financeiro, porque você tem muito dinheiro investido em educação e pouco dinheiro investido de cultura. Então, eu sou daqueles que, pelos bons motivos, prega a cultura e a educação andando juntas. Mas isso pelos bons motivos, e não pelos maus motivos, como a gente viu em algumas situações nos últimos anos. Então é isso que eu desejo para o nosso futuro. Claudinho, qual é o teu time? Qual é o teu time? Fluminense Futebol Clube. Fluminense Futebol Clube. Ótimo, tudo bem. Até que enfim. Pintou, isso aqui estava virando um negócio ridículo. Eu queria mostrar a nossa... Ô, Cláudio, isso daqui estava virando a Fla Press, cara. Só por meio. Estava feio. Perdendo credibilidade por causa disso. Eu queria mostrar a nossa convidada de um tempo atrás, a psicóloga Ludmila, um post dela de hoje, para não dizer que a gente fica zoando botafoguense. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o post? Ela que colocou. Já somos poucos, fiquem em casa. Para a torcida do Botafogo. Então, é o seguinte, estão falando que a gente fica zoando botafoguense, a gente não está zoando, a gente está replicando o que uma convidada nossa colocou no Facebook. Então não fiquem chateados com a gente, que é a torcida do Botafogo. Me perdoem o humor negro agora, mas é bem provável que, ao final disso tudo, a gente tenha, no final das contas, muito mais tricolores do que os outros times, do que torcedores dos outros times, porque o tricolor já nem ia aos estádios. Pô, então agora sair de casa já não sai mesmo. É verdade. Valeu, galera. Valeu, Cláudio. Obrigado pela sua participação. Sensacional. Muito bom, muito bom. O programa é show de bola. Vamos repetir mais vezes, hein? Vamos combinar mais vezes. Valeu. Um abraço. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Foi um prazer.